Mateus 26, a partir do versículo 47 até o 50, está escrito assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Você acredita que isso aconteceu? Você acredita que Judas traiu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de prata, e no momento da traição ainda beijou a face de Jesus? Você crê que isso aconteceu? Você crê que Jesus também chamou a Judas de amigo? Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que Ele vai falar com você? Então, por gentileza, desocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo e glorificando, Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Pai querido, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. Pai amado, por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir um homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos queremos ouvir a tua voz e a tua palavra. Toma então agora que vamos o pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção. Não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se não trouxe papel, caneta, mas trouxe celular, coloque o modo avião, abra o bloco de notas e anote. Deus quer que a palavra esteja além do papel, além do meio digital, que ela esteja em nosso coração. Muito bem. Ao longo da Escritura, nós verificamos que Deus ele estabeleceu princípios que têm valor para Ele. Princípios esses que são eternos. Por exemplo, Deus ele eleva a sua palavra, diz o salmista no Salmo 138, versículo 2, Deus elevou a sua palavra acima do seu nome. Está escrito que céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala, ele faz, aquilo que ele diz, ele confirma, ele realiza. Nós vemos ao longo da Escritura, Deus estabelecendo princípios como, por exemplo, a verdade. O próprio Senhor Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O contrário da verdade é a mentira. Deus estabelece princípios como o da fidelidade. Ao longo da Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, encontramos diversos textos falando que Deus é fiel. Encontramos Moisés lá em Deuteronômio 47 falando: Deus, o teu Deus, o Deus fiel. Encontramos no Novo Testamento Paulo falando a Timóteo: ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Ele não nega a si mesmo. Deus, ele estabeleceu a fidelidade. Deus, ele é sincero e ele se agrada da sinceridade. Deus, ele é leal, se agrada da lealdade. Deus é justo, se agrada da justiça. Está escrito em Hebreus 6:10 que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras, e vários outros textos que falam do caráter de Deus, princípios esses que Deus zela. Isso para Deus tem valor, isso para Deus não tem preço. Por exemplo, quando você vai no mercado, você vai às prateleiras, em algum comércio, uma loja, cada produto, cada item tem lá uma etiqueta com o preço. As coisas aqui para Deus, elas têm valor. E o que para Deus tem valor, o preço é inestimável. Por que eu estou lhe falando tudo isso? Porque o dicionário define traição como quebra de fidelidade prometida, como deslealdade. É assim que o dicionário define a traição. E nós encontramos aqui no texto que lemos, de maneira clara, o texto mostra Jesus no Getsêmani, no momento do ápice do ministério, porque nesse momento vai dar início à consumação do auge, do ápice.
3 anos antes, Jesus começou o ministério, né? Foi ser batizado por João Batista, venceu Satanás no deserto, começou a pregar e anunciar: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, e foi ensinando o evangelho, e foi curando, e foi libertando, e foi operando maravilhas, mas o auge é a morte, é a cruz. Ele sabia que ele teria que morrer, porque o único sangue que seria aceito diante de Deus para perdoar os nossos pecados é o sangue dele. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe de tudo isso. Ele está no Getsêmani, 11 discípulos estão com ele, um não está, e esse é o traidor. E o texto diz que ele estava falando o quê? Acabamos de ler o versículo 47. Ele está falando com Pedro, Tiago e João. Ele tinha orado intensamente, exalado gotas de sangue, tamanha era a agonia da alma, e ele sabia que tinha que passar por aquilo, né? A carne é fraca, nas palavras do próprio Senhor, mas o Espírito está pronto. Ele falando com Pedro, Tiago e João, o texto diz que ele estava ainda falando, chega o Judas, com a grande multidão. No texto de João 18, vai dizer que era uma coorte, minha gente, era um pelotão de 600 homens, para prender Jesus, armados com espadas, armados com porretes, com tochas. Aquela multidão chega ao Getsêmani. Judas havia combinado uma senha, um sinal. Qual era? O beijo, né? Porque era noite. Os homens barbudos, cabeludos, né? À noite, sem iluminação, todo mundo ficava parecido. Mas Judas havia combinado: aquele que eu beijar, esse é Jesus. O texto de João diz que quando eles chegam, eles perguntam: quem é Jesus Nazareno? E o Senhor responde: sou eu. Quando ele diz sou eu, todos caem por terra. Todos caem. Jesus não foge. Jesus não foge, porque ele sabe que ele precisa ser preso. Ele sabe de tudo que ele vai enfrentar. Ele sabe de tudo isso. E é interessante que Judas chega, Judas sauda Jesus, beija Jesus, mas isso não era surpresa para o Senhor. Ele sabia de tudo isso, ele estava preparado para aquilo. Só pergunto para quem está do lado: e você está preparado para enfrentar as traições da vida? Você está preparado para enfrentar as apunhaladas? Ou você acha que não vai existir isso? Ou você acha que não existe? Jesus estava preparado, e a palavra está aqui para nos ensinar, para nos instruir. O Senhor em todo o tempo sabia, e eu quero lhe mostrar que ele sabia. Então, vejamos alguns textos. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler os versículos 70 e 71. Ele não só sabia, mas avisa de antemão aos discípulos para prepará-los. E se você é discípulo do Senhor, você tem que estar preparado também, porque aquilo que aconteceu com o Mestre, com o Senhor, com o nosso Salvador, é um modelo do que acontece comigo e com você. Então leia comigo, João capítulo 6, versículo 70. Está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós, os 12? É uma pergunta. E um de vós é um diabo. Diabo aqui, no sentido da atuação maligna de Satanás. Traidor, acusador, mentiroso, maligno, perverso. Ou seja, as nomenclaturas que designam Satanás designam o caráter dele. E ele está dizendo: um de vós é um diabo, um de vós tem esse caráter. Versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Note que Jesus diz: não vos escolhi a vós 12, ele escolheu. Se você ler os evangelhos, em particular o de Lucas, traz uma informação valiosa. Lucas 6, a partir do 12, vai dizer que Jesus passou uma noite inteira, uma vigília de oração, orando. No dia seguinte, pela manhã, ele vai escolher esses 12. Ele chama a si esses 12 e ele vai nomeá-los apóstolos. Dentre os 12 estava quem? Judas Iscariotes. E no texto de Lucas vai dizer o traidor. Esses 12 que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, esses 12, se você ler o texto de Mateus 10, o texto diz que o Senhor deu a eles poder e autoridade para curar enfermidades, para expulsar demônios. E o texto de Mateus 10 vai também nomear os 12 apóstolos. E o último deles está lá na lista, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Desde o início o Senhor já sabia. Judas vai ser escolhido por Jesus a dedo para ser o tesoureiro do ministério.
O Judas carregava uma bolsa, alguém sabe o que é capanga, já ouviu falar disso? Quem é nordestino aí sabe o que é capanga, né? É uma bolsa de couro, aquelas bolsas que se usa de lado assim. As pessoas, por gratidão ao Senhor, ofertavam, davam moedas, coisas preciosas. Se você ler o texto de Lucas 8, diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e muitos acompanhavam ele e serviam com seus bens. As pessoas, por gratidão, ofertavam. E aí Jesus mandava entregar para o Judas, e o Judas colocava na bolsa. Logo, ele era tesoureiro do ministério, alguém de confiança. Você entrega o seu dinheiro para qualquer um cuidar? Irmãos, vivemos em tempos que tem mulheres que não sabem a senha do celular do marido. Vivemos em tempos que tem marido que não sabe a senha do cartão da esposa. Essa semana fui ali numa casa e lá pelas tantas da conversa, o marido se queixa da esposa, que a esposa estava vendendo os produtos, e aí o marido diz, mas ela não me dá nem desconto, eu tenho que pagar o preço cheio. Eu falei, como é que é? Ela falou, é claro, eu pego com desconto, mas ele tem que comprar, ele tem que pagar o preço cheio mesmo, não vou dar desconto coisa nenhuma. A mulher vendendo as coisas para o próprio marido. Olha que coisa tremenda. Pastor, é isso mesmo, tem que vender mesmo, tem que dar nada não. Enfim, eu nunca vendi nada para minha esposa. Minha esposa nunca vendeu nada para mim. Se você acha isso normal, me desculpe, eu não acho. Não é? Mas enfim, voltando aqui, Judas então era o tesoureiro. Jesus sabia, se você ler o texto de João 12, está escrito no versículo 6, que ele era ladrão. Ele tirava as ofertas que eram depositadas na bolsa. Será que Jesus não sabia disso? Minha gente, Jesus sabia de tudo. Vá comigo em Mateus 26. Mateus 26, eu vou ler os versículos 20 e 21. O Senhor, uma semana antes de ser morto, ele vai a Jerusalém e ele envia os discípulos para que preparassem a Páscoa e vão lá no cenáculo do pai de João Marcos e preparam a Páscoa. Aquela Páscoa vai ser diferente. Aquela Páscoa, o Cordeiro será o próprio Senhor Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela Páscoa vai ser celebrada de maneira diferente. Não vai ser com cordeiro e pão, vai ser com pão e vinho. Vai ser a Santa Ceia. No versículo 20, encontrou Mateus 26? Versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Isso aqui é quinta-feira à tarde. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de... Ele já sabia de tudo. Um começa a questionar, sou eu? O texto aqui de Mateus diz que quando Judas pergunta, Senhor, sou eu? Jesus responde, tu o disseste. No texto de João, vai dizer que o Pedro faz um sinal para o João, que o João estava mais próximo de Jesus, a entender que o Pedro estava mais longe, para o Pedro fazer esse sinal, o João pergunta, Senhor, sou eu? E aí Jesus diz, é aquele que eu der o bocado molhado. E o Senhor pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega para o Judas Iscariotes. E o texto diz que naquele momento, Satanás entrou nele. E o Senhor vai dizer, não a Judas, mas a Satanás em Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. Ele sabe que chegou a hora das trevas. Judas sai dali, na cabeça dos outros, Jesus mandou ele comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, resolver alguma coisa, ele que tinha a bolsa, ele que tinha lá o dinheiro, e ele sai de lá. E onde é que ele vai? Ao Sinédrio. Ele vai vender Jesus. Ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Compreenda você que tudo que está escrito na Bíblia é para nos ensinar, é para nos instruir. Como é que se lida com as traições, com as adversidades da vida? No decorrer da vida, em um momento ou outro, temos que lidar com isso. Vou lhe dar alguns exemplos. Na amizade, há momentos de traições. A palavra declara que há amigos mais chegados que irmãos. Mas o texto também diz, eu quero ler com você, vai comigo no Salmo 41, no versículo 9, está escrito assim, Salmo 41, versículo 9, está escrito assim, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Obviamente que esse texto é uma profecia que aponta diretamente para Jesus e essa situação com Judas e traição, mas será que tem amigos íntimos que traem os outros? São desleais com os outros? Meu irmão, já vi caso de amiga roubar o marido
da amiga. Eu já vi casos de amigo roubar a mulher do amigo. Será que isso acontece? Quebra de confiança, deposita confiança em alguém, confia segredos à vida e é traído, é traída. As coisas são divulgadas, propagadas. Hoje, então, com rede social, com internet, nem se fala, porque colocou na rede social, não só um nem dois para ver, o mundo vai ver. É verdade ou não é? Olha a seriedade da coisa. Será que em âmbito de negócios acontecem traições? Provérbios 11, versículo 1, está escrito que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que é a balança enganosa? Naquele tempo, imagine você, vamos trazer para hoje. Imagine que você vai no açougue, no mercado, na padaria, e você vai comprar alguma coisa no peso. 1 quilo de carne, 1 quilo de batata, 1 quilo de mussarela, 1 quilo de qualquer coisa. E aí vai lá na balança, quando você olha a balança, está lá 1 quilo. E aí vai ser pesado como 1 quilo. Vai ser botada a etiqueta do preço como 1 quilo. Mas imagina que essa balança está adulterada. Na realidade não tem ali 1 quilo. Tem ali 700 gramas, 800 gramas. Você está levando menos e pagando mais. É isso aqui. É disso que está se falando. Balança enganosa. Fraude nos negócios. Passar a perna nos outros. Jeitinho brasileiro. Já ouviu falar disso? Será que isso acontece nos nossos dias? Será que isso acontece? Um exemplo, numa oficina mecânica, a pessoa leva um carro para consertar o carro, paga por uma peça original e o mecânico bota peça paralela e cobra o valor da original. Será que isso acontece? Não, isso aí está nos noticiários. Será que acontece, nos negócios, nas empresas, nas transações comerciais, gente enganar o outro, trair a confiança alheia? Falei há pouco de supermercado, venda de produtos vencidos, será que isso acontece? Veja os noticiários. Essa semana, uma notícia que ficou muito conhecida, uma mulher levando um idoso morto numa cadeira de rodas, o idoso morto, levou ao shopping, a uma agência bancária, para fazer um empréstimo de 17 mil reais. E aí chegou lá e falou com o atendente preparou a papelada toda, e falando que... E o atendente perguntando, ele não está bem e tal. Não, está bem, desconversando, não sei o quê. Pode preparar, ele vai assinar. No momento que é tudo preparado, toda a documentação, ela deu a documentação, que é para assinar, ela pega a cabeça assim do idoso, que estava recostado para trás, a cabeça cai mole, a mão mole. E o atendente na hora, não, tem que chamar o SAMU. Esse homem não está bem, é um idoso de 68 anos. Chamou o SAMU. Quando chegou o SAMU... Está morto no mínimo 2 horas. A mulher foi presa. Mas ela estava levando o idoso para fazer o quê? Empréstimo. Usando o nome do idoso para pegar o empréstimo, ele morto. Olha o nível que chegamos. O nível, O nível que chegamos. Será que acontece o exemplo áureo de traição conjugal? Falei de traição em âmbito de amizade, em âmbito comercial, traição conjugal. Amados, Deus estabeleceu a família. Deus, quando fez o homem, deixou claro, não é bom que o homem esteja só. Fez a esposa, tirou da costela, já dando um recado. Não é da cabeça para estar em cima, não é do pé para estar embaixo, é da costela é para estar ao lado. É para os dois se tornarem uma só carne. Casamento é instituição de Deus, família é instituição divina, e o casamento tem prazo de validade, sabe qual é? Diga comigo, até que a morte os separe. A regra é casamento, divórcio é exceção. Outro dia a gente trata das exceções, mas a regra é casamento. E quando se casa, os dois, tanto um quanto o outro, tem que fazer votos. Você sabia que juridicamente, no direito brasileiro, o casamento é o ato jurídico mais solene que existe no direito brasileiro. O mais solene. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo prático. Suponha que alguém vai casar, vai ao cartório, seja aqui de Carapicuíba ou de qualquer lugar, leva a documentação, a papelada, vai correr lá os trâmites, tem que ser feito proclamas, enfim, o trâmite lá do cartório. E hoje em dia, por conta da demanda, no dia do casamento, e já não é de hoje, já tem mais de década, não é? Quando chegam para o dia do casamento, a certidão de casamento já está pronta.
Só que o celebrante, né, acho que você já ouviu falar do juiz de paz, na verdade não é juiz no sentido de magistrado, é alguém que fez um curso para poder celebrar o casamento. Às vezes a maioria é funcionário do cartório, não é juiz togado, tá? O celebrante, a lei impõe a obrigação de perguntar. É de livre e espontânea vontade o que você está fazendo. Você, fulana, aceita casar com fulano? Você, fulano, aceita casar? Se a resposta for não, a certidão vira lixo. Porque se não houver manifestação de vontade, aquilo ali não vale mais nada. Não vale nada. O casamento é o ato jurídico solene mais formal do direito. Mas não é só diante dos homens, porque não foi estabelecido por homens. Diga comigo, foi estabelecido por Deus. E quando se casa, se faz votos, dentre eles votos de fidelidade. Votos de fidelidade. E Deus espera de mim e de você que sejamos fiéis aos votos. O prazo de validade do casamento é até que a morte separe. Encontramos ao longo da Escritura casais que foram fiéis. Ao longo da Escritura, casais até a velhice, até a morte. José e Maria, Zacarias e Isabel, Abraão e Sara e tantos outros, Isaac e Rebeca, vários outros exemplos encontramos ao longo da Escritura. Mas encontramos vários e vários exemplos de traição conjugal, de adultério. Encontramos, por exemplo, isso é tão sério para Deus, que Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento, que no caso do adultério, os adúlteros, os dois deveriam ser apedrejados. Só que no caso do Antigo Testamento tinha que ter a relação sexual, a conjunção carnal e duas pessoas testemunharem. No Novo Testamento, Jesus eleva o nível da coisa. Se no Antigo Testamento precisava conjunção carnal, no Novo só precisa olhar, só precisa desejar, não precisa ter relação não. Se dentro aqui, olhou e desejou, já adulterou. Olha o nível, Mateus 5:28, Jesus diz isso. Olha a seriedade da coisa. O Senhor deixa claro, Marcos 7:21, é do coração que procede os adultérios, homicídios, todo tipo de pecado. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Diga para quem está do lado, fidelidade no casamento, viu? Honrar os votos que fez. Fidelidade nas amizades, fidelidade nos negócios, no trabalho, fidelidade com o cônjuge, fidelidade com Deus. Quero ler, vá lá comigo, Jeremias 3. Vou ler a partir do versículo 19. Encontramos aqui Deus deixando claro que foi traído pela nação inteira. Jeremias capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 19, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, você deve ter aí a tradução Almeida Revista Corrigida, e aí onde eu ler traição, você vai ler aí procedeu aleivosamente, mas está se falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Está escrito assim, Jeremias 3,19, eu disse a mim mesmo, que é Deus falando, como eu gostaria de colocá-la, Jerusalém, entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você, está falando de Israel, de Jerusalém, me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição, e aí você lê aí, procedeu aleivosamente, se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o... Deus está dizendo que a nação inteira traiu ele, que a nação inteira adulterou. Encontramos isso não somente aqui em Jeremias, mas em vários outros profetas. Leia Isaías, leia, por exemplo, o profeta Oséias. No caso de Oséias, Deus vai fazer o Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer, para que o Oséias entendesse o coração de Deus. Gomer representa Israel, a mulher prostituta, a mulher de amantes, a mulher, não é, que não tem fidelidade, não tem honra, não tem caráter, não tem nada. O Oséias casa com a Gomer. O Oséias traz a Gomer para casa. Olha que coisa tremenda. Nós somos a Gomer. Nós somos os traidores, os adúlteros, os pecadores. E aí Gomer recebe o nome. E aí ela tem filhos do Oséias. Mas depois de ter filhos, e cada filho vai ter um nome profético, Deus fala para Oséias deixar ela voltar para a prostituição. E ela volta para a prostituição. E Deus fala para Oséias, perdoa ela, traga ela
de volta. Leia o livro de Oséias, e assim vai acontecer, e vai esse vai e vem. Ele perdoa a Gomer, ele traz a Gomer para casa, ela tem filho dele, depois ela volta para a vida errada, para a prostituição. Ô querido, querida, compreenda você que ainda que você foi traído, Deus tem perdão, Deus tem misericórdia, e ainda que você traiu, Ele perdoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para quem está lá, deixa Deus tratar o teu coração, viu? Deixa Deus tratar. Pastor, mas eu fui traído, eu fui humilhado, eu fui isso, eu fui aquilo. Jesus também foi traído. Agora entendamos. Chegou a hora da traição de Jesus. Como é que ele reagiu? Pode comigo em Mateus 26. Mateus 26, porque compreenda você que além de ser traídos, também traímos. Como assim, pastor? Nunca traí meu cônjuge? Eu também não, para a glória de Deus. Pastor, nunca traí um amigo? Glória a Deus, eu também não. Pastor, nunca fiz negócio errado? Eu também não. Mas você nunca pecou? Quem peca está traindo a Deus. Está traindo palavra de Deus. Volta lá comigo. O momento da traição chegou. Como Jesus reagiu? Xingou? Maltratou? Botou na rede social? Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Jesus estava preparado para aquele momento. A alma estava preparada. O coração estava preparado. Não respondeu abruptamente. Como lidar com a traição? Como lidar num momento de raiva extrema? Para você ter ideia, no âmbito conjugal, como o negócio é sério, né? Até recentemente havia no Código Penal a disposição de que, se o marido, um dos cônjuges, pega o outro em ato de adultério e mata, ainda que os dois, é legítima defesa da honra. Até recentemente, essa tese era aceita, porque qualquer pessoa no lugar iria ser movido de violenta emoção. E a lei admitia isso. Pegou lá na cama, pegou lá em qualquer lugar, traindo, matou um ou matou os dois, movido por violenta emoção, excludente ilicitude, ou seja, qualquer um no mesmo lugar faria o mesmo, então não é crime. Olha que coisa. Aos olhos humanos, pode não ser crime. Hoje, isso já caiu por terra, viu? Isso continua, é chamado hoje de crime passional, e dependendo do homicídio qualificado. Mas se a luz da lei é pecado, é crime, quanto mais diante de Deus. Como reagir com a punhalada no coração? Como reagir com a alma gemendo e sangrando? Como reagir com o coração ferido e machucado? Dizem por aí, o mundo que não conhece a Deus, sabe o que o mundo diz? Chumbo trocado não dói. Traiu, traia também. Pague na mesma moeda. Jesus fez isso. Ele agiu assim? Ele espera que eu e você façamos assim? Ô, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Posso não saber, eu sei que Jesus passou. Está escrito que Jesus passou. Está escrito que ele chamou Judas de amigo. Está escrito, Mateus 23, 34, que na cruz ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, que não sabe o que faz. Diga para quem está do teu lado: o perdão é a cura para a traição, por mais duro que seja, por mais difícil que seja. Se não perdoamos, também não somos. No caso, e aqui eu falo de maneira ampla e geral, tá? No caso do casamento, uma das exceções para o divórcio é justamente o adultério. É uma das exceções em que é permitido o divórcio. Se não tem, né, o intuito bíblico é sempre o perdão. Se não há, o próprio Senhor, Mateus 19, ele autoriza, em caso de adultério, autoriza o divórcio. Mas compreenda que se Judas tivesse ido aos pés de Jesus, você crê que Jesus tinha perdoado? Eu tenho certeza. O problema é que Judas não foi. Houve remorso e não arrependimento. A linha entre remorso e arrependimento é muito tênue. Por quê? Ele reconheceu que estava errado, ele foi ao sacerdote, ele devolveu as moedas, ele mesmo vai dizer: traí sangue inocente. Só que ele não foi aos pés de Jesus, ele não foi para a cruz, ele foi para o lixão da cidade, botou uma corda no pescoço, se jogou e as entranhas se abriram, tirou a própria vida. O arrependimento é a disposição de não cometer mais o mesmo erro. Jesus, se Judas tivesse se arrependido, teria perdoado. Mas na cruz Jesus intercedeu por todos. Aliás, está escrito que o Senhor é o nosso mediador. Está escrito que Ele está à direita do Pai, Ele intercede, por mim e por você. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Diga para quem está ao teu lado, Jesus perdoa, viu? Jesus perdoa. Isso é tão sério que se você ler o texto em 2 Coríntios 2, versículo 10, está escrito que quem não perdoa é vencido por Satanás. Meu irmão, você pode ter levado uma punhalada, mas perdoe. Dói mais quando é de alguém próximo. Quando é de alguém distante não tem nem efeito, mas quando é do marido, da esposa, daquele amigo querido, um parente, um irmão, um pai, uma mãe, um patrão, quando é de alguém próximo, o negócio dói, sangra, fere. O que fazer, pastor? Perdoar. É isso que a palavra ensina. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, o Espírito Santo ajuda. Encontramos, se você ler, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o exemplo de José, uma história muito conhecida. José, aos 17 anos, foi vendido, foi jogado numa cova pelos próprios irmãos, tiraram a roupa dele, mataram um bicho e misturaram o sangue na roupa para enganar o pai, para fingir que o animal tinha comido José. Venderam o José como escravo por 20 moedas. Imagine o trauma, a rejeição, a humilhação, a vergonha. Lá no Egito, ele foi trabalhar como escravo, mas o texto faz questão de dizer que lá no Egito o Senhor era com ele. Diga para quem está ao teu lado, o Senhor está com você também. Ele é o teu bom pastor, ele refrigera a tua alma. Ô pastor, está andando vaga a da moto, ele está com você. Ô pastor, a dor está grande, ele está com você. Ele refrigera a tua alma, ele traz bálsamo ao teu espírito. Ele derrama o óleo de Gileade aí para curar essa ferida, para sanar essa dor. José estava lá, foi trabalhar como escravo. Quando o negócio começa a melhorar, a dona da casa está em cima dele, e ele, para não pecar contra Deus, se afasta, foge do pecado, da aparência do mal, vai ser jogado na cadeia injustamente por um crime que não cometeu. Imagine você, se durante aqueles anos todos José está alimentando ódio no coração. Imagine você, se José estivesse alimentando, na hora que eu ver aqueles meus irmãos, na hora que eu ver o Simeão, na hora que eu ver o Levi, eu vou matar esses miseráveis. O texto diz que José alimentava ódio no coração? Não, pastor, ele devia blasfemar contra Deus. O texto não diz isso, não. Imagina José na prisão, esquecido, abandonado. Ele não estava se associando com um criminoso. Ele não entrou para a facção. Ele se manteve fiel, porque acima de toda a situação ele entendia: Deus tem um propósito na minha vida, Deus é comigo, Deus é bom, Deus é fiel. Então entenda você pode estar chorando hoje, você pode estar em angústia hoje, seu coração pode estar sangrando hoje, mas Deus tem bálsamo para você, tem refrigério para você, tem restauração para você, tem promessa para você, Ele cuida de você, Ele não desiste de você. Aos olhos de todos José estava esquecido, aos olhos de todos José estava abandonado, mas Deus visitou o faraó, Deus fez o faraó teu sonho, Deus virou o tabuleiro, Deus mudou a história. O José, que era presidiário, Deus fez ele se tornar o quê? Você lembra? Governador. Os tempos de vacas gordas passam, 7 anos, José trabalha bastante, faz celeiros, amontoa. Quando chegam as vacas magras, o único país que tem acumulado, que tem estoque, é o Egito. O mundo vem comprar comida do Egito naquela época. Dentre eles é o povo de Canaã. Vem quem também? Os irmãos do José. A princípio, José segura um dos irmãos, o Benjamim, e aí os irmãos voltam, depois vem de novo, e dali a pouco José se revela aos irmãos, dali a pouco José coloca os irmãos à mesa para comer, dali a pouco José diz: tragam meu pai está vivo, então tragam ele, tragam todo mundo, venham para cá, aqui tem comida, eu vou cuidar de vocês. Quando Israel chega, Jacó chega, José fica muito feliz, chora ao encontrar o pai e leva toda a família para o melhor lugar do Egito, a terra de Gósen, uma terra boa, larga, espaçosa. Eles ficam lá. O tempo passa, chega o dia que Israel vai à beira da morte. Ele está assim, 137 anos, mas antes de morrer, Jacó, Israel, chama os 12 filhos. Depois você lê Gênesis 49. A cada um ele dá uma palavra profética. Ele era profeta, não é? Fala de cada um dos filhos. Em seguida, após isso, Israel morre, Jacó morre. E José reúne os irmãos, reúne a família, pede autorização ao faraó e vai lá na terra de Canaã sepultar Israel. Vai lá na cova de Macpela, onde está lá o Abraão, onde está lá a Sara, onde está lá o Isaac, onde está lá a Rebeca, onde está lá a Raquel, mãe de José. Israel é sepultado lá. Depois eles voltam, foi um grande pranto, foi um grande choro, foi muito tempo, a comitiva era longa, até ir e voltar era distante. Mas quando voltam, os irmãos, com medo, os irmãos pensando: agora o chicote vai estralar, agora o negócio vai ser feio, porque ele cuidou da gente por causa do nosso pai, o pai morreu, agora o negócio vai ser feio.
pega um mensageiro e manda o mensageiro ir dizer a José: olha, nosso pai antes de morrer falou para você cuidar dos irmãos, não se vingar, não pagar o mal com o mal. Se você ler o texto de Gênesis 50, versículo 20, após José receber essa mensagem, José chama os irmãos. José vai dizer aos irmãos: vocês bem tentaram mal contra mim. E é verdade ou não é? Ou se é. Mas José em seguida vai dizer: porém Deus transformou todo o mal em bem. Diga comigo: Deus transforma o mal em bem. Se você entender a palavra e viver a palavra, não se vingue, não. Deixa que o Senhor se vinga dele a ira. Pague o mal, não com o mal, mas paga o mal com o bem. Como diz Paulo em Romanos 12, vença o mal com o bem. José diz para ele: não tenha medo, não. Não tem mais. Vou sustentar vocês. Vou sustentar os filhos de vocês, a casa de vocês. E o texto diz que José cuidou até seu último dia de vida. Cuidou e cuidou de todos. Perdoou. Amados, as feridas da alma são como uma cicatriz no corpo. Você já se feriu alguma vez? Certamente já se machucou. Tomou uns pontos já. Já deu umas cortadas aí. Ô, pastor, já ralei o joelho, já rasguei isso, já rasguei aquilo. Enfim, eu tenho uma cicatriz aqui, talvez você não veja daí, que é pequena. Eu lembro como se fosse hoje o dia. Já tem mais de 20 anos. Eu trabalhava entregando folheto na rua, fui colocar um folheto numa caixinha de correio e tinha um cachorro, daqueles pequenininhos, peludinho, a uns 2 metros. Na hora que eu fui colocar, e o portão até metade era fechado, e da metade para cima era de lança, e estava a caixinha do correio no meio, eu fui colocar nessa posição assim, ó, de pinça. Fui colocar o folheto na caixinha do correio, o bendito do cachorro avançou, parecia um gato, mas veio com o dente aqui. Na hora que bateu aqui, eu puxei. Na hora que eu puxei, abriu. O dente do bendito do cachorro foi no osso, sangrou, e era sangue pingando, e rasgou aqui, que na hora que eu olhei assim, dava para ver o branco do osso. Dava para ver aqui o negócio branco do osso. E na hora eu segurei assim com essa mão, que sangrava demais, mas doía, mas latejava. E aí tinha um outro colega, eu avisei o colega, eu falei: ó, chama lá o supervisor que eu preciso ir no hospital, olha o que aconteceu aqui, preciso levar uns pontos. Mas doía, viu? E aí veio lá o supervisor, me pegou, levou no pronto-socorro. Olha como Deus é tremendo. No pronto-socorro, quando cheguei lá, já mostrei, já fui rapidamente para o pronto atendimento e já foram fazer um curativo, foram limpar e tal. E aí, eu não lembro se era técnica de enfermagem, enfermeira, sei lá. O que foi isso, rapaz? E eu falei: é que eu entrego folheto na rua, eu estava numa casa e eu fui entregar, o cachorro pulou e mordeu. E ela falou: mas foi onde isso? Eu falei: na rua tal, aqui no Valparaíso, em Santo André. Ela falou: que rua? Eu falei: rua tal. Que casa era? Eu falei: casa tal, assim, assim, assim. Ela falou: não acredito. Eu falei: o quê? É minha casa. Fique tranquila que o cachorro não tem raiva, não. Está vacinado. Eu falei: olha que coisa tremenda. Aí ela fez o curativo no dedo inteiro. Estava dessa grossura o curativo. Doía. Mas hoje eu aperto, ó, levou um tempo. Não foi no mesmo dia. Se eu tocasse, eu gemia, eu gritava. Mas foi curado. O coração às vezes está como uma ferida sangrando. E na hora dói, na hora da raiva, na hora da ódio. E aí você escolhe se você vai ceder o seu coração para a raiva, se você vai ceder o seu coração para o ressentimento, para a amargura, se você vai literalmente deixar Satanás se instaurar para te mover a ferir e pagar na mesma moeda com palavras, com atitudes, ou se você vai dizer: Senhor, está doendo, mas me ajuda. Coloca o bálsamo aqui no meu coração, me ajude a perdoar, me ajude a superar, a vencer. Ó, hoje eu toco, eu não tenho amnésia não, eu lembro, acabei de contar. Só que não dói mais. Queridos, Jesus perdoa. José perdoa os irmãos. Deus perdoa. Para terminarmos, livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 18. Está escrito assim, encontre aí. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós.
subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus perdoa. E do mesmo jeito que Deus perdoa quem se arrepende, Deus espera que eu e você, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, também perdoemos. Porque Ele deixou claro, quem não perdoa também não é perdoado. A palavra deixa claro, tome cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração e por ela você se prive da graça de Deus. Queridos, uma pessoa de coração contaminado contamina quem está à volta. Uma pessoa de coração amargo faz a vida dos outros ficarem amargos. E Deus não quer isso para você. Pastor, você não sabe o que eu passei. Eu sei que Jesus passou. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele quer derramar bálsamo no teu coração. Eu sei que Ele quer tocar a tua alma. E a questão é, você quer deixar Ele tocar? Você quer deixar Ele operar? Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. E aí você pode dizer, pastor, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, o que eu estou vivendo. Eu sei que eu e você, nós erramos. Eu sei que eu e você, nós falhamos. E falhamos uns com os outros, e falhamos nas amizades, e falhamos nos negócios. E ainda que você diga, pastor, na amizade eu nunca falhei com ninguém. Pastor, no casamento, sou casado há tantos anos, 10, 15, 20, 50, nunca traí, nem pensamento. Glória a Deus por isso, coisa boa. Pastor, nunca andei com o negócio errado. Meu negócio é certo, é ali na régua, o negócio é direito. Mas contra Deus você nunca traiu? Você nunca pecou? Porque a palavra deixa claro, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. A verdade não está em nós. Em primeiro lugar, precisamos da graça de Deus. Precisamos do favor de Deus, Ele estende a graça a nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas do mesmo jeito que Ele perdoa, Ele também quer que eu e você também perdoemos, por mais duro que seja, por mais difícil que seja. Quando o coração está sangrando, é só Deus para tocar. Quando a alma está gemendo, é só o Espírito Santo para consolar. Eu não sei como é que está a sua vida, quem sabe é você. Eu não sei, como é que está a sua situação. Eu sei de uma coisa, se Deus me mandou pregar essa palavra, porque alguém precisava ouvir essa palavra. É porque Deus precisava tratar, e Deus quer tratar, e Deus quer tocar. Pastor, eu quero ser tratado pelo Espírito Santo. Pastor, eu quero ser cheio, eu quero ser restaurado, fortalecido, renovado. Deus tem tudo isso e muito mais para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas amizades. Deus quer operar maravilhas em você e através de você. Deus tem bênção para você, perdão para você, vida abundante nessa terra e principalmente uma eternidade inteira com você lá na glória. Agora compreenda, se você não liberar perdão, você compromete a sua salvação. Você compromete a sua eternidade com Deus. Isso é serência. Vivemos em tempos, e a Escritura diz a esse respeito, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos em que as pessoas, o coração está ficando a cada dia mais duro. E a palavra diz, depois você lê Hebreus 3, a partir do versículo 12, tenha cuidado, irmãos, para que não haja no meio de vós ninguém com coração duro e infiel. Olha só, temos que exortar uns aos outros nos dias que se chama hoje. Está escrito, hoje se ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Temos que deixar a palavra produzir resultados. E eu pergunto, você quer essa palavra produzindo resultado na sua vida, no seu coração? Pastor, é comigo, eu quero. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar, vamos falar com Deus. E você vai derramar a sua alma perante o Senhor. Pastor, eu preciso porque eu fui traído, foi isso, foi aquilo. Você vai derramar a sua alma diante do Senhor. Pastor, eu nunca traí ninguém. Mas a Deus você traiu, a Deus você pecou. Então você vai se arrepender. Então você vai tomar um banho no sangue do Cordeiro. Deus nos ensina, Deus nos instrui. Deus sabe que não somos perfeitos. Ele vai nos aperfeiçoando na caminhada. Jesus chamou Judas de quê? Seu desgraçado, seu miserável, seu isso, seu aquilo. Amigo, é duro, mas nós temos que saber lidar, à luz da Escritura, com as situações mais difíceis da vida. E a traição é uma delas. O engano, a mentira, a falsidade, coisas gravíssimas.